Abra sua Bíblia comigo, em Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 1, eu quero ler esse texto. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para receber essa palavra nessa noite, amém? Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 1, eu quero ler na nova versão, isso, essa mesma. Eu gostaria que você se colocasse em pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Amém? Ezequiel 47, a partir do verso 1. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. Amém? Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 1, diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Diga comigo, tornozelos. Verso 4. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Diga, joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pela cintura. Diga comigo, cintura. Verso 5, mediu ainda outros 500 metros e já era um rio, diga um rio que não podia atravessar, amém? E já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, eram águas que se podiam nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse, essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar, terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque serão regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Pai, que é capaz, através do seu Espírito Santo, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e queremos receber a tua palavra de bom grado no nosso coração. Pai, que o Senhor venha ministrar no nosso coração nessa noite, Jesus. Revela para a gente a tua palavra, Espírito Santo, e que venhamos sair daqui não apenas informados, mas transformados pelo poder dessa palavra, Senhor. Para que a tua palavra venha encontrar guarida no nosso coração nessa noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você pode se sentar um momento agora, por favor. Eu quero falar num tema nessa noite, mergulhando no rio de Deus. Amém? Você pode falar para o teu irmão aí, mergulha, meu irmão, no rio de Deus. Amém? Mergulhando no rio de Deus. E Deus, Ele não quer que nós tenhamos uma vida rasa ou superficial, gente. Deus não quer que a gente vive na superficialidade, espiritualmente falando. Deus tem algo a mais para nós.
Ele quer com toda certeza nos conduzir para experiências mais profundas com Cristo e com o seu reino. Então, Deus, ele tem um desejo, fala comigo, Deus tem um desejo de me ver aprofundar, amém? Mergulhar. O Senhor tem um desejo de nos ver mergulhar nesse rio dele, amém? Ele quer com toda certeza nos conduzir para experiências mais profundas com Cristo e no reino dele. E a experiência que nós lemos aqui desse profeta Ezequiel tem muito a nos ensinar quando se trata de vivermos com mais profundidade na nossa vida cristã. E o profeta Ezequiel, ele tem uma visão. Se você ler um pouco antes, no capítulo 40, a partir do verso 3, você vai ver que um anjo aparece para Ezequiel e ele agora, nesse capítulo que a gente leu, leva Ezequiel a uma nova experiência. Amém? Ezequiel então é levado numa visão a uma nova experiência com Deus. E irmos no fundo, né? Quando você está numa piscina, por exemplo, está lá no raso, né? Está tudo tranquilo. Mas aí você começa a andar e começa a se afundar naquela piscina, né? Começa a ficar mais fundo a ponto de não der mais pé para você. Isso gera uma insegurança se você não souber nadar, não é verdade? Ainda mais quando você vai, por exemplo, para alto mar. E você está lá no barco, né? E começa a chacoalhar o barco, né? O vento. E aí você talvez precisa pular dentro do mar. E isso gera uma insegurança na gente. Porque o profundo tira da gente o nosso controle. Quando nós vamos no profundo de Deus, nós precisamos renunciar. Essa é a primeira lição que nós precisamos entender nessa noite. E quando nós vamos no profundo de Deus, nós precisamos renunciar tudo aquilo que nos é concreto. Porque muitas vezes a segurança terrena que nós temos, nos impede, melhor dizendo, de ir a mais além no rio de Deus. Mas Deus quer nos levar a lugares mais profundos, amém? Diga comigo, Deus me quer ver mais no fundo, amém? Deus quer nos levar a lugares mais profundos. E nós vamos ver hoje por onde Deus quer nos levar. Por onde será que Deus quer nos levar? E em primeiro lugar, que nós aprendemos esse texto que nós lemos, é que Deus quer nos levar a águas correntes, amém? Fala comigo, Deus, me ajuda aí. Deus quer me levar a águas correntes. Amém? Águas correntes. E não há nada pior, gente, do que encontrarmos águas paradas. Eu não sei se você já encontrou água parada, porque a água parada, ela tem mau cheiro, cria um lodo, né? Toda água parada apodrece e se torna fonte de morte. Se você colocar num aquário, por exemplo, um peixinho daqueles beta, né? Aqueles coloridinhos, e não trocar a água do aquário de vez em quando, e deixar o peixe lá, dentro lá, vivendo só nadando, né? Fazendo nada, fazendo nadismo, né? Só nadando. Chega uma hora que vai acabar o oxigênio da água, o que vai acontecer com o peixe? Vai morrer, não vai? O peixe vai morrer, porque toda água parada é uma fonte de morte, não é uma fonte de vida. Amém? Eu quero que você entenda isso. Até hoje, enfrentamos a luta contra a dengue, né? Tem muitos casos de dengue hoje ainda, que tem como a fonte principal, o criador principal, as águas paradas. Mas o texto não fala de águas paradas, sabe? E sim de águas correntes. Então, Deus ele não nos quer levar a águas paradas, mas Ele quer nos levar a águas correntes. Amém? Estão me entendendo? Então, no verso 1 e 2, nós vemos as expressões. Olha o que o profeta Ezequiel está dizendo. E eis que saíam águas. E aí ele fala no verso 2, e eis que corriam águas. Então eram águas correntes, não se tratava de águas paradas. E a gente precisa entender que Deus quer nos levar a mergulhar em águas que possuem vida e não morte. Amém? Fala para o teu irmão, Deus quer te levar a águas que possuem vida e não morte. Amém? Deus quer nos levar
há águas que possuem vida e não morte. E existem muitas propostas que o mundo traz para nós, que aparentemente saciam nossa sede, mas no final delas está a morte. Eu não sei se você já viu alguém, ou já teve essa experiência, sabe quando você está com aquela sede assim, você talvez caminhou lá 5 quilômetros, correndo, e aí você chega em casa todo suado, o que você quer? Você quer água, né? Você precisa de água. Os estudiosos dizem que o nosso corpo, o corpo humano, é composto de 70% de água. Então nós precisamos de água, nós necessitamos de água. E aí, diante da água, né? Quando você abre a geladeira lá, tem a água, mas aí tem uma Coca-Cola geladinha assim, sabe aquela Coca-Cola gelada, aquele refrigerante gelado? E aí muitas pessoas preferem tomar Coca-Cola ao invés da água. Só que isso, no decorrer dos anos, criam sérios problemas. Eu conheço gente que não toma água, toma só refrigerante. E o rim da pessoa vira um caos, né? Pode virar uma úlcera, e a pessoa pode morrer por uma enfermidade causada por algo que ela não está cuidando. Mesmo contendo água, né? Não é a água potável. Nós precisamos entender isso. Nem tudo que contém água é água potável. Amém? Estão me entendendo? Nem tudo que contém água é para nós bebermos. E beber refrigerante, por exemplo, em vez de água, não sacia a nossa sede. Pode, talvez, transparecer ou trazer uma aparência de uma saciedade, que é algo que nos sacia momentaneamente, mas pode nos levar a prejuízos futuros. Amém? Estão me entendendo? E trazendo a nossa realidade hoje, nós vemos que existem muitas propostas que o mundo traz para nós, que aparentemente saciam a nossa sede, mas no final delas está a morte. E muitos de nós, homens, mulheres, famílias, temos sido levados por essa água, gente. Mas o que são essas águas mortas, pastor, para nós hoje? O que é isso que você quer dizer? Por exemplo, muitos saciam a sua sede de sexo livremente, mergulham antes, no prazer antes do casamento, ou talvez mesmo casados fora do casamento. Outros talvez afogam as suas mágoas em um copo de bebida, né? Vou afogar minhas mágoas aqui num copo de cachaça. Outros tentam livrar a sua dor mergulhando em uma viagem nas drogas. Outros querem ter tudo o que desejam mergulhando em dívidas. E prejudicam a si mesmo. Trazem um prazer momentâneo, mas que traz um prejuízo muito grande lá no futuro. E muitas vezes nós estamos bebendo não água. Talvez contenha água, mas não é água potável. Estamos bebendo fonte de morte, não de vida. Por exemplo, Jeremias, no capítulo 2, verso 13, Deus traz no coração de Jeremias 2,13, lá diz assim, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retém água. Jeremias 2,13, lá diz assim, porque o meu povo cometeu para si 2 males. Ele está falando do povo de Deus, o povo de Israel, o povo que temia a Deus. E ele fala assim, o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim a fonte da água viva, e cavaram cisternas rotas, que não retém água. E a gente muitas vezes estamos vivendo dessa forma, queridos. Uma cisterna serve, naquela época, servia para armazenar a água da chuva. Então lá no deserto, aquele povo talvez cavava um buraco lá, e a chuva caía sobre a terra, e a água da chuva era armazenada nesse buraco. E aí, nessa cisterna, mesmo eles talvez passando lá o impermeabilizante que existia na época, tinha algumas rachaduras, algumas fissuras, que a água saía. Ou talvez vinha os fungos, né? Os micóbrios, e vinham e sujavam aquela água, prejudicavam aquela água. Então, uma cisterna, apesar de servir para armazenar a água da chuva, ela fica uma água parada. Amém? Estão me entendendo? É uma água parada.
E ela se contamina então com os micro-organismos, as bactérias, e deixam a água impotável. Não serve mais para beber, sem vida, sem oxigênio. E o homem natural procura muitas vezes saciar o vazio interior, construindo cisternas rotas, rachadas, desprezando o manancial de águas vivas. E aquele povo está vivendo dessa forma. O texto diz que o povo cometeu 2 males: abandonaram a fonte da água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Sabe, e quantos de nós, gente, talvez estejamos vivendo dessa forma? As cisternas rotas fornecem uma falsa religião. Sabe, a Bíblia, Jesus conta uma parábola, eu não ia falar, mas eu quero falar um pouco. Essa parábola está lá, Lucas capítulo 18, verso 10, a seguir. Lá Jesus, ele está diante de um público, e Jesus começa a contar uma parábola dizendo que 2 homens, um era fariseu e outro era cobrador de impostos, eles vão até o templo para adorar a Deus. E aí o fariseu, que na verdade era um religioso, que procurava cumprir todas as leis, as risca, e ele queria se mostrar para a sociedade na época por ser um cumpridor das leis. E esse fariseu, ele fala assim, eu te agradeço a Deus, porque não sou como o cobrador de impostos, eu não sou como esse cara aqui, eu não sou como ele, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou a Deus o 10º de tudo aquilo que eu ganho, eu dou o meu dízimo ao Senhor. E aí, diante desse cenário, o cobrador de impostos, que também estava lá nesse mesmo cenário, ele se mantinha distante, porque ele não se achava digno de entrar lá no Santo dos Santos, e aí ele orava, e ele não ousava sequer erguer a cabeça dele, e ele falava: Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Sabe, nesses 2 cenários, essas 2 pessoas, um religioso e um miserável pecador, um cobrador de impostos. O cobrador de impostos, os publicanos na época, eram pessoas que traíram o seu próprio povo. Israel na época era oprimido pelo Império Romano, e os romanos então estavam oprimindo Israel, e eles pegavam então e contratavam judeus, que era do povo de Israel, para cobrar impostos para o governo romano. Então eles estavam traindo a nação deles, e consequentemente muitos deles eram roubadores, eles roubavam no povo, eles cobravam mais do que o governo romano pedia para ficar para eles, e aí eles se enriqueciam então às custas dos judeus, do povo, da nação deles. E aí esse pecador, ele chega e fala: Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E aí o judeu, que é o fariseu, que ele se achava o bom, se achava o cara, ele fala assim: não, Deus, eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como esses pecadores, eu não sou como esse publicano, esse cobrador de impostos, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu sou dizimista, Deus. Queridos, as cisternas rotas fornecem uma falsa religião. Sabe, quantos de nós muitas vezes queremos transparecer algo que nós não somos? Mas tem algo, queridos, que nós precisamos entender nessa noite, que Deus conhece o nosso coração. Sabe, Deus, Ele olha para nós e Ele vê as nossas atitudes por detrás dos nossos pensamentos. Ele conhece a intenção do nosso coração, e não tem como enganar Deus. Talvez esse fariseu, ele queria olhar para Deus e falar: Deus, eu mereço ser abençoado, eu mereço a salvação pelos meus méritos próprios. Mas aí Jesus diz nessa parábola, que aquele pecador publicano desceu para casa justificado, porque ele se arrependeu, ele reconheceu quem ele era. E aquele fariseu, ele não desceu justificado, porque ele achava que as suas obras justificariam as suas atitudes diante de Deus. As cisternas rotas fornecem falsa religião, falsa satisfação, falsa alegria e falsa paz. Trazem falsidade para dentro de nós.
Quando nós mergulhamos em cisternas rotas, em águas paradas, nós mergulhamos e achamos que a religião, as boas obras, a teologia pode nos trazer vida. Mas nós ficamos secos, porque a cisterna não armazena a água da chuva, a água seca, sai, entra os micro-organismos, entra e contamina a água e nós ficamos secos. Talvez aparentemente cheios de Deus, transparecendo algo para as pessoas, mas secos espiritualmente, porque a religião não traz salvação. A cisterna rota fornece falsa satisfação, falsa alegria e falsa paz. É uma paz momentânea, uma alegria passageira. Mas a água de cisternas humanas não tem vida em si mesma e não nos satisfaz. Nós precisamos entender que todos os recursos humanos fora de Jesus Cristo são falsos preenchimentos. A gente precisa entender isso nessa noite. Todas as nossas tentativas de resolver o problema do nosso relacionamento com Deus, através da religião, através da teologia, através de cisternas, de esforço próprio, nos leva a um estado de ansiedade, aniquilamento espiritual e alucinação. O texto diz em Isaías, você projetar para mim, irmã? Isaías 29, verso 8. Lá diz assim, Isaías 29, verso 8. Será também como o faminto, que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta, que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. É assim todo aquele que mergulha em cisternas rotas, rachadas. É assim todo aquele que mergulha em fontes de morte. Será como um faminto que sonha que está comendo, mas quando acorda, sente-se vazio. Como uma pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas quando acorda, sente-se fraca e ainda com sede. Sabe, e em João, no capítulo 4, nós vemos Jesus, ele tem um encontro com a mulher samaritana, nesse texto. E ele está tendo um encontro com essa mulher samaritana na beira de um poço de água. João 4, verso 13, Jesus vai dizer para essa mulher, Jesus responde para ela, quem beber dessa água, desse poço aqui, voltará a ter sede. Ele está tendo um encontro com essa mulher samaritana, essa mulher chega no poço, Jesus pede água para beber, e ela começa a questionar Jesus, dizendo, Senhor, não tem como tirar a água, o poço é fundo. E aí Jesus diz para ela, quem beber dessa água que você tem aí, desse poço, dessa cisterna aí, voltará a ter sede. Mas no verso 14 diz assim, Jesus vai dizer para aquela mulher, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Quando nós vamos até a fonte da água da vida, nós somos saciados. Amém? Nós somos saciados. E a pergunta nessa noite para mim e para você é, de que fonte a gente tem bebido na nossa vida espiritual? A fonte da água da vida ou a fonte da morte? De cisternas que armazenam água. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não criou uma cisterna para você mergulhar. Deus não criou um charco, de lodo para você mergulhar nele. Não, Ele te tirou do charco de lodo do pecado, Ele te deu vida, e Ele quer oferecer a mim e a você uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Amém, queridos? Nós precisamos beber dessa fonte da água viva, que só Jesus pode nos oferecer. E Deus tem águas correntes que brotam do seu trono para nós essa noite. Amém? Então, em primeiro lugar, Deus quer nos levar a águas correntes. Amém, queridos? Águas correntes. Mas em segundo lugar, nós aprendemos esse texto, que Deus quer nos levar a águas também crescentes. Amém? Em primeiro lugar, nós vemos que Deus quer nos levar a águas correntes. Mas em segundo lugar, nós entendemos esse texto, que Deus quer nos levar a águas crescentes. E nós estamos profetizando que 2021 será o ano do crescimento.
Amém? O crescimento espiritual, o crescimento sobre mais de Deus na nossa vida. E nesse texto nós entendemos que quando nós mergulhamos no rio de Deus, essas águas produzem em nós crescimento. Porque essas águas, Deus quer nos levar a águas crescentes. Amém, queridos? O texto que nós lemos no início diz que o profeta Ezequiel ele tem uma visão. E agora nessa visão, Deus leva o profeta a lugares mais profundos. Ele começa a ter algumas experiências diferentes com Deus. E esse é o propósito de Deus para as nossas vidas hoje. Nos levar mais profundo em águas crescentes. Ele quer nos levar a experiências mais profundas com Ele. Ezequiel no capítulo 47, verso 3. Lá está uma expressão assim, ó. Ezequiel 47, verso 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e o quê? Me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Então, Ezequiel está essa expressão. Ezequiel, verso 3 que a gente leu, lá diz assim, ó. E me fez passar pelas águas. Sabe, no início, Deus nos leva a lugares com águas pelo tornozelo. Sabe? Águas pelo tornozelo. Ezequiel, verso 3 que a gente leu, capítulo 47, diz que o Senhor, o anjo do Senhor, pegou e mediu 500 metros. Ele pegou um cordel de medir, uma corda que tinha uma medida, e ele pegou esse cordel de medir e mediu 500 metros. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor fez Ezequiel passar pela água que dava nos tornozelos dele. Água no tornozelo, gente, é uma vida extremamente rasa espiritualmente. E muitos de nós temos vivido isso. Sabe, muito raso, experiências rasas com Deus e com Cristo. Uma vida superficial em Deus. E a pessoa fala que vive nessa forma. Não, Deus existe, não, eu acredito nisso. Jesus existe, eu tenho ciência disso. Mas Ele lá, eu aqui na minha, sabe? Quando eu precisar dEle, eu clamo a Ele, né? Quando eu precisar, eu vou até Ele. O que Ele tem para me oferecer, né? Quando eu precisar, eu vou até Ele. Isso é viver de uma vida medíocre, uma vida espiritual rasa. Mas o texto diz que o anjo do Senhor mediu mais 500 metros e fez o profeta passar por águas que davam agora nos joelhos. Sabe, deu uma afundadinha, né? Águas que davam pelos joelhos. Um pouco mais profundo, mas ainda assim nós conseguimos andar livremente. Você numa piscina, por exemplo, né, com água no joelho, você consegue andar normal ainda. Consegue andar tranquilo. Andar com as suas próprias pernas, né? E uma pessoa que vive dessa forma, fala, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Eu vou na igreja regularmente, eu vou aos domingos na igreja, eu sou dizimista fiel, né? Vou lá, tem um cartãozinho do dízimo lá no armário da igreja, faço tudo certinho. Mas algumas áreas da minha vida só dizem respeito a mim mesmo. Existem fortalezas, sabe? Vícios, práticas, maus hábitos que ainda eu não venci. E eu tento esconder isso de Deus. Só que Deus vê o meu coração. Deus sabe o que tem de trás das minhas atitudes. E aí, águas do joelho, a gente consegue tentar querer driblar Deus. Só que Deus conhece o nosso coração, gente. Mas o texto diz que o anjo do Senhor, ele mede mais 500 metros. E faz o profeta passar então por águas que davam agora na cintura. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dão pela cintura. O verso 4. E aí agora já fica mais difícil andar sozinho, né? Não sei se você já teve a experiência de andar no mar, correr. Você entrar lá, agora no final do ano a gente foi para a praia, né? Santa Catarina. E aí você entra lá, você quer mergulhar no mar, né? Você sai correndo assim. E as ondas vêm, né? E aí, quando está aqui ainda, você vai correndo, tranquilo. Mas aí chega na cintura, começa a ficar pesado para você andar, né? Você não consegue mais correr, você começa a andar mais devagar. E quem vive dessa forma, queridos, nós falamos e reconhecemos que Deus é bom, que precisamos dEle para caminhar. É uma busca maior, né? Mas ainda, os nossos pés estão no chão. E eu tenho controle para onde eu quero ir ainda.
Só que aí, nesse cenário, o anjo do Senhor pegou e mediu mais 500 metros. E o profeta diz que agora já era um rio, ou seja, aumentou a largura, cresceu o rio. Já era um rio, e ele não podia mais atravessar, andando, porque as águas tinham crescido. Um rio que não se podia passar andando. Águas profundas. Verso 5, do texto que a gente leu. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Agora, as águas encobriram, sabe? Agora, as águas, elas os encobrem. Já não sentimos mais o fundo. Quando nós vivemos dessa forma, nós somos levados de um lado para o outro, sabe? Nós perdemos totalmente a nossa direção. E somos então totalmente dependentes de Deus. Agora, eu não posso mais nada. Deus é quem pode tudo na minha vida. Eu sou dele e o meu amado é Cristo Jesus. Sabe, queridos, qual tem sido a sua experiência? Qual tem sido a sua experiência? Temos nos deixado levar pelo Espírito do Senhor ao profundo do conhecimento do Pai? Ou a gente tem ficado com as águas, na canela, no calcanhar, no joelho, na cintura? Essas águas representam a presença de Cristo, o Espírito Santo de Deus. E quem mergulha nessas águas tem experiências com Deus. Você pode falar comigo? Quem mergulha nessas águas tem experiências com Deus. Por exemplo, Pedro, um apóstolo, um discípulo de Jesus. Um dia ele estava dentro do barco e Jesus vem andando por sobre as águas, caminhando, como se nada tivesse acontecido. Estava lá caminhando de boa no mar. E aí os discípulos começam a ficar desesperados, achando que era um fantasma que estava vindo. Eles ficam atemorizados, porque eles estavam esperando que Jesus viria de uma forma humana, com um barquinho lá remando, Só que aí Jesus se apresenta como Jesus Deus. E Jesus vem andando por sobre as águas. E aí Pedro, ele pergunta para Jesus: Jesus, é o Senhor? Ele fala: sou eu. Jesus fala assim: sou eu, não temais. E aí Pedro fala assim: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se você analisar um pouquinho antes, você vai ver Jesus dizendo que os discípulos poderiam fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo e outras maiores como igreja, falando. E aí Pedro escuta isso, e quando ele escuta o que Jesus diz: vem, Pedro. Pedro, ele não pergunta para o pessoal do barco, Ô Tomé, o que você acha de eu andar sobre as águas? O que você acha aí, Tomé? Não, rapaz, esse negócio afunda, perigoso, você vai ficar sem controle, está frio a água, você pode morrer afogado, Vamos deixar esse assunto aí para a próxima assembleia, Vamos deixar esse assunto aí para a próxima pauta. Vamos deixar quieto esse assunto de andar por sobre as águas. Só que Pedro não pergunta para Tomé, não pergunta para os outros discípulos que estavam lá. Pedro pergunta para quem? Jesus. E Jesus estava andando por sobre as águas. E agora Pedro deseja, ter experiências com Jesus. E para ter experiência com Jesus, a gente precisa renunciar à nossa segurança humana e terrena. Porque o barco simbolizava a religião, o barco simbolizava talvez a expectativa humana, a segurança humana. Eles estavam seguros dentro do barco. E aí Pedro, quando decide sair do barco, ele precisa renunciar a essa segurança que ele tinha lá. Ele precisa confiar totalmente em Deus. E mergulhar nas águas de Deus requer que eu e você venhamos confiar no Senhor. Totalmente. Renunciar, a nossa segurança terrena. E confiar, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E aí Pedro começa a ter essa experiência de andar por sobre as águas com Jesus. E ele começa a caminhar por sobre as águas. Ele estava olhando para Jesus. E ele começa a olhar para Jesus e ele começa a andar por sobre as águas. Só que aí ele tira os olhos de Jesus. Ele dá uma recuada, Ele estava indo para o profundo de Deus, indo para as águas profundas de Deus. Só que aí ele dá uma recuada. Ele quer voltar para trás. Ele tira os olhos de Jesus. Muitas vezes nós estamos desejando crescer, espiritualmente falando.
queremos aprender mais de Deus, queremos ter relacionamento com Deus, mas aí vem as adversidades da vida, vem os problemas, vem as aflições, vem a angústia muitas vezes que vem de encontro ao nosso coração para nos parar, para nos deter. E o vento forte veio sobre Pedro e tirou a atenção dele, tirou o foco dele de Jesus. E ele quis recuar, ele quis voltar para o barco. Só que aí ele começou a afundar, gente. Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos. Mas Pedro, naquela angústia, quando ele está afundando, ele clama a Jesus: Senhor, socorre-me. E a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão para ele, levantou ele, e ambos entraram no barco, são e salvo. Pedro foi capaz de ter uma experiência com Jesus. Andou sobre as águas. Sabe, posteriormente, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Mas aí Jesus foi tratar dele. Cuidou do coração de Pedro. E Pedro, depois no final do ministério terreno de Pedro, Jesus já havia sido assunto aos céus. Pedro então agora ama Jesus de verdade. E ele começa a aprofundar no rio de Deus. Ele fica tão cheio da presença de Deus, a ponto das pessoas serem colocadas assim na beira da calçada. E a Bíblia diz que quando Pedro passava, lá em Atos, Pedro passava, a sombra dele projetava cura para as pessoas. Quando nós mergulhamos no rio de Deus, sabe, nós somos usados por Deus, gente. Deus nos usa. Como Pedro mergulhou no rio de Deus, eu e você também podemos e precisamos mergulhar nesse rio. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, Deus quer nos levar a águas correntes. Em segundo lugar, Deus quer nos levar a águas crescentes, sabe? Profundas. Mas em terceiro lugar, Deus quer nos levar a águas vivificadoras. Águas que têm vida. Sabe? Deus tem para nós águas correntes, águas crescentes, mas também tem águas que produzem vida em nós. Sabe? Quando nós somos inundados por essa água, emergidos nessa água, quando nós mergulhamos nessa água que é Cristo, nós somos lavados completamente. Por isso Deus, Ele quer nos levar a águas profundas. Não dá para lavar só o tornozelo, sabe? Não dá para lavar só o joelho. Não dá para lavar só da cintura para baixo. Quando nós somos imersos em Deus, gente, Ele nos purifica e nos traz vida aonde havia morte. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos ainda em nossos pecados e delitos. Ele nos vivificou. O texto diz que após o profeta ser levado a essa experiência com Deus, o anjo traz ele para a margem do rio. E aí no verso 7, eu quero correr por causa do tempo. Verso 7, o texto diz que havia grande abundância. Isaías 47, verso 7. Esse versículo diz que o rio havia grande abundância de árvores. Sabe, do lado do rio, dos dois lados do rio havia uma abundância de árvores. No verso 8, diz que o mar morto tornar-se-á saudável. Sabe, o mar morto, gente, tornar-se saudável é um milagre, sabe? É um milagre extraordinário. O mar morto, que é uma massa de água tão salgada que nada pode viver nela, e não tem peixe lá no mar morto. A água é tão salgada, é como se fosse uma massa, que aí eu já vi fotos, se você pesquisar na internet, você vê lá, que tem pessoas que entram no mar morto e conseguem lá ler um jornal sentado, de tão densa que é a água. É uma massa bem densa. E o mar morto, por ser uma água tão salgada, nada pode viver ali. Não tem peixe, não tem vida. Mas o texto está dizendo que o rio que flui do trono de Deus sarará as águas do mar morto para que possa sustentar vida ali. Estão me entendendo? Amém? Ei, meu irmão, o poder de Deus pode nos transformar. Não importa quão corruptos e faltos de vida nós nos encontrarmos.
Mesmo que nós nos sintamos confundidos e além de toda esperança, sabe? Seu poder, o poder de Deus, pode nos sarar, pode sanar, pode transformar o rio de morte que talvez há dentro de nós. Ezequiel 47, verso 9, diz assim, ó: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar, terão o quê? Vida, amém? Terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. E aí no verso 10 diz: haverá a presença de pescadores lá. Vai ter tanto peixe que vai ter muitos pescadores lá. Ou seja, vai ter sustento, vai ter alimento, uma multidão excessiva ali. Ezequiel no capítulo 47, verso 12 agora: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera, as folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de quê, gente? Remédio. Ou seja, vai ter toda sorte de frutos lá, árvores frutíferas, vai ter alimento, a sua folha será servida como remédio que vai produzir cura. O que isso quer dizer? Que quando nós nos mergulhamos no rio de Deus, nós somos o que está escrito lá em Salmos, no capítulo 1, verso 1 a seguir. Lá diz assim, ó: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém ao caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí o verso 3 ele diz assim, ó: ele será comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer será bem sucedido. Quem mergulha no rio de Deus é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Sabe, muitas vezes nós somos levados a viver uma vida, sabe, como se fosse uma cisterna espiritual. Eu já contei esse exemplo, mas eu quero trazer para você de novo hoje. Lá em casa, eu tenho uma planta, é um pé de limão, que está plantado dentro de um vaso. E esse vaso tem um pouco de terra lá, não é muito, mas ele precisa ser aguado lá diariamente, né? Todo dia precisa jogar uma aguinha lá. E aí esse pezinho de limão, já tem vários anos que ele está lá dentro desse vaso, e ele começou a dar algumas florzinhas já. Então umas florzinhas, encheu de florzinha. Eu falei, nossa, agora vai dar bastante limãozinho aqui nesse pé, né? O limão galego, né? Vai dar bastante limão, bonito, né? Dentro do vasinho, né? Só que aí passou uns dias, eu não fui mais lá no fundo, eu esqueci de aguar ele. E aí ele murchou, as folhas começaram a amarelar, as flores de limãozinho que ia dar, caíram tudo. Ele ficou seco, feio. E aí quando eu lembrei dele, eu fui lá e moí ele de novo, sabe? E aí eu aguei ele, e aí ele deu aquela revitalizada, e ficou verdinho de novo. Mas aí passou alguns dias, eu esqueci de aguar ele de novo. E ele murchou, sabe? Murchou de novo. E muitos de nós vivemos uma vida de cisterna espiritual. É como se a gente vivesse a partir de eventos. Ah, não, eu vou lá em tal igreja lá, porque lá tem um profeta, né, que vai falar comigo lá, vai dar uma profetada na minha vida. Vive a partir de eventos. Ah, não, eu vou agora no encontro com Deus, né? E você sai lá todo verdinho, sabe? Fervoroso, né? Cheia, a cisterna cheia. Mas aí você não vai até a fonte da água da vida e você murcha. E você vai murchando. E aí talvez venha uma pessoa, né, e fala, não, olha esse vídeo aqui no YouTube, olha aqui essa palavra poderosa, né? E aí você dá aquela revitalizada, daquela esverdeada assim, mas aí você não busca a fonte da água da vida.
porque você está plantado dentro de um vasinho e precisa do evento da chuva, precisa de alguém molhando você, e você morre espiritualmente falando. Ei, meu irmão, Deus não quer que eu e você vivamos plantados no vasinho, vivendo uma vida superficial, uma vida rasa na presença do Senhor. Deus quer que eu e você mergulhemos no rio de Deus, e então vamos ser plantados junto a esse rio, e na estação certa nós vamos florescer, vamos dar fruto, a nossa folhagem não vai murchar, e nós faremos tudo o que for necessário e seremos bem-sucedidos. O Senhor requer de mim e de você que venhamos mergulhar no rio de Deus. Não viva uma vida miserável, sabe, espiritualmente falando. Decida mergulhar. Essa não é uma decisão que é minha, sabe, para você. Não, essa precisa ser uma decisão pessoal sua. Não adianta nada eu vir aqui falando, você precisa, você vai lá, mergulha, né? E você não fazer isso. Você vai continuar seco espiritualmente. Você vai tentar tampar o sol com a peneira. E aí vai vir a crise, vai vir a adversidade, vai vir os problemas. E por você não estar com as suas raízes no ribeiro que produz vida para você, você vai secar, vai murchar as suas folhas. As flores vão cair e você vai ficar seco. Porque a cisterna produz fonte de morte, mas Cristo produz fonte de vida. Quando nós vamos até Ele, quando nós nos achegamos a Ele, Ele se revela para nós, e Ele satisfaz o desejo da nossa alma, Ele preenche o vazio dentro do nosso ser, e nós somos cheios de Deus, cheios da presença de Deus, e Deus quer te encher nessa noite. Amém? Deus deseja que eu e você venhamos mergulhar no mais profundo do coração dEle, os rios de Deus, sabe? E nós precisamos mergulhar nas águas de Deus. Deus tem para nós águas correntes, águas crescentes e águas vivificadoras, águas que produzem vida. E o meu e o seu desafio nessa noite é desejar mergulhar nas águas correntes do rio de Deus, irmos mais profundo, até sermos imergidos, sabe, até sermos cobertos, ao ponto de que nós seremos então vivificados por essa água, porque essa água, mesmo sendo um mar morto, ele pode florescer, pode haver vida nele, porque a vida de Deus, aonde a vida de Deus chega, a morte tem que sair. Amém? A morte espiritual tem que sair. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele se revela para nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando nós vamos até Ele, Ele se revela para nós. Ele não fica se escondendo da gente, não. Ele fala assim, ó, eis que sou a porta, Apocalipse, eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Ele está dizendo, e abrir a porta, tomar a iniciativa de abrir a porta, eu vou entrar e vou ter comunhão com Ele, e vai haver crescimento espiritual nele, e eu vou revelar a minha grandeza na vida dele, e ele vai ter experiências profundas comigo. Decida, meu irmão, tomar a atitude de mergulhar no rio de Deus, porque quando nós mergulhamos no rio de Deus, nos tornamos uma fonte da água da vida, sabe? Essa fonte vem para a gente, não uma fonte própria, sabe? Não uma fonte nossa, porque de nós não temos vida em nós mesmos, mas Jesus quer fazer com que do seu interior flua rios de águas vivas, e onde o rio de Deus passar, vai haver vida. Onde o rio de Deus passar, a vida, sabe? A vida. Jesus diz em João 7:37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Deus não fez uma cisterna na sua vida. Deus quer fazer uma fonte dentro de você, uma fonte que jorra para a vida eterna, gente.
a ponto das pessoas que estiverem à sua volta sentir essa fonte e poder beber dessa fonte e ser saciadas espiritualmente falando. Sabe, Jesus quer fazer com você o mesmo que Ele fez com a mulher samaritana. Jesus diz lá em João 4,13, Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe, e aquela mulher, ela decidiu beber da fonte da água da vida. Decidiu ter um relacionamento com Jesus. E ela sai dali, uma recém-convertida, e ela sai, sabe? E ela conta para a cidade inteira. Poxa, eu acho que tem um profeta ali, um homem, que ele é diferente. Ele contou a minha vida toda. E ela leva a cidade inteira até Jesus. Porque o interior dela começou a fluir uma água, uma fonte da água que produz vida. Quando nós vamos até Jesus, Jesus cria em nós uma fonte que produz água viva. E quais têm sido as nossas atitudes ao beber dessa água, gente? Porque quando nós bebemos essa água, esse rio de Deus começa a fluir dentro de nós. E as pessoas começam a sentir a diferença. As pessoas começam a sentir o agir de Deus na nossa vida. As pessoas conseguem sentir Deus agindo através de nós. Porque nós transparecemos uma paz, sabe? Não uma paz nossa, mas a paz de Cristo que é em nós. Nós conseguimos transparecer uma alegria que o mundo não pode ter, porque essa alegria não é nossa, mas essa alegria é de Cristo que habita em nós. E nós então, como vamos até Ele, essa fonte começa a jorrar, e nós começamos a ter experiências com Deus. Deus quer se revelar para você nessa noite. E Ele quer criar em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Meu horário já foi. O rio de Deus está aqui. Amém? O rio de Deus está aqui. E Ele pode fazer algo novo na sua vida. Ele pode transformar o seu interior, ainda que você seja como o mar morto espiritualmente. O rio de Deus pode vivificar a sua vida, trazendo cura para as suas emoções, trazendo esperança para você, trazendo salvação e produzindo em você frutos dignos de arrependimento. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Jesus, nessa noite. E nós queremos tomar uma decisão nessa noite de mergulhar no rio de Deus. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, saciar a fonte, ó Deus, o desejo da nossa alma, Senhor. Que essa fonte que só há em Ti, a fonte da água da vida, possa, ó Deus, saciar nossa alma, a ponto, ó Deus, de fazer florescer em nós, Pai, vida, Jesus. Que possamos transferir a Tua vida que há em nós para as pessoas que estão à nossa volta. Pai, que possamos sentir, ó Deus, o Teu agir em nós e possamos ser transformados, ó Deus, pelo rio de Deus, a ponto, Jesus, de renunciarmos tudo aquilo que for preciso e necessário, Senhor, para nos afundarmos, para nós mergulharmos nesse rio, Jesus. Pai, que venhamos renunciar à religiosidade, que venhamos renunciar talvez à teologia, Pai, que vem para nos aprisionar a nossa fé, que venhamos talvez precisar renunciar, Jesus, à incredulidade, à falta de fé, o pecado que tão de perto nos arrodeia, que venhamos, ó Deus, renunciar tudo que for necessário para mergulhar no rio de Deus. Pai, que as circunstâncias da vida, ó Deus, os problemas, as adversidades, o vento forte, Jesus, não venha tirar o nosso foco, não venha tirar a nossa visão do Senhor. Pai, que os nossos olhos, Jesus, venham estar firmados no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a nossa fé, Jesus, não venha estar firmada nas circunstâncias que estão à nossa volta, na economia, na saúde, na pandemia. Pai, que a nossa confiança venha estar firmada no Senhor, porque o Senhor não nos desampara.
O Senhor não nos abandona. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor que nos dá vida. O Senhor que sacia a nossa sede espiritual. Oh, Pai, porque Tu és o pão da vida. Tu és, Jesus, Pai, aquele que sacia a nossa sede, porque Tu és a água da vida, Senhor. Pai, que nós venhamos ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Pai, que venha florescer na estação certa, que as nossas folhas não venham murchar, mas que venhamos permanecer firmados no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, ó Deus. É a nossa oração nessa noite, que possamos criar, ó Deus, Pai, um coração quebrantado e contrito na Tua presença, e tomar a decisão, Pai, de abrir a porta do nosso coração, Pai, para o Senhor entrar, e que nós venhamos ter experiências profundas contigo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.